Quanto à possibilidade de modificação do texto, certo? Nós temos a Constituição rígida. A Constituição, eu chamo de rígida, é aquela Constituição que, para alterá-la, eu preciso de um processo legislativo especial. Vou dar um exemplo assim. A Constituição de 88, para ela ser alterada, eu tenho que alterar mediante uma emenda constitucional. Mas a emenda constitucional, para ela surgir, o artigo 60 da Constituição vai falar sobre as emendas constitucionais. E aí ele vai dizer que a emenda constitucional ela tem que ser votada em 2 turnos, quer dizer, são 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado. Eu tenho que ter um intervalo de votação de 10 dias para cada votação. E a votação não é por maioria simples, como a maioria das decisões do Congresso. É por uma maioria de 3/5. É uma maioria privilegiada, é uma maioria qualificada. Então, é difícil alterar o texto constitucional, certo? Já quando eu tenho uma Constituição flexível, essa Constituição flexível, eu não preciso de uma emenda constitucional para alterá-la. Uma própria lei, uma lei que trata de um assunto constitucional, ela mesma altera a Constituição. Tá? Em países, por exemplo, que têm constituições costumeiras, por exemplo, ou chamadas de Constituição histórica, também aquela Constituição que é feita aos poucos, às vezes eu crio uma lei que trata de um assunto constitucional e ela mesmo altera a Constituição, até porque eu não tenho uma Constituição formalmente declarada, essa aqui é a Constituição. Não, são leis que foram criadas que se entende que essas são as normas que formam a Constituição daquele país. Então, a Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por uma lei comum, certo? Bom, o que eu chamo de Constituição semi-rígida ou semi-flexível? É aquela Constituição que uma parte dela pode ser alterada por uma lei e uma parte dela só pode ser alterada por uma emenda constitucional, por exemplo, certo? Então, é a Constituição semi-rígida ou semi-flexível. E aí, nós temos a chamada Constituição imutável. Eu posso ter um dispositivo na Constituição que vai dizer que aquela Constituição ela não pode ser alterada, ou que ela não pode ser alterada num período de tanto tempo. Isso já aconteceu com a Constituição brasileira já. Em uma de nossas constituições, estabeleceu-se um período mínimo que a Constituição não poderia ser alterada. Então, durante aquele período, aquela Constituição era imutável, né? Ainda que temporariamente, né? Isso aconteceu, certo? Bom, a classificação da Constituição quanto à sua origem. A Constituição ela pode ser promulgada, é a Constituição que é aprovada diante de um processo democrático, a Constituição que é elaborada por meio de uma Assembleia Constituinte, certo? Então, é uma Constituição que ela, para ser criada, ela foi objeto de deliberação, de discussão sobre os temas ali tratados, e a Assembleia Constituinte concluiu o seu trabalho entregando à sociedade uma Constituição. Aí eu digo que essa Constituição ela foi promulgada, é uma Constituição democrática, ou pelo menos que foi discutida democraticamente. Que constituições são essas que aparecem no texto? A primeira Constituição Republicana, de 1891, a Constituição de 1934, e a Constituição de 46, de 1946, e a Constituição de 1988. Essas constituições foram promulgadas. E o outro tipo de Constituição que nós temos quanto à origem, quanto ao seu processo de elaboração, eu tenho a chamada Constituição outorgada. Nessa Constituição ela é feita em gabinete, certo? A Constituição de 1824, por exemplo, houve uma Assembleia Constituinte, mas no final das contas, o imperador ele dissolveu a Assembleia Constituinte e ele fez o seu próprio texto constitucional, porque não estava do jeito que ele queria. E aí ele falou, não, eu vou fazer a Constituição do meu jeito, do meu jeitão, assim, bem Dom Pedro. E aí ele foi lá e criou a sua própria Constituição. Aí eu digo que essa Constituição ela é outorgada, ela é imposta pelo governante, certo? Quais constituições aconteceu isso? 1824, e geralmente as constituições que são elaboradas dentro de um regime autoritário, né? Uma ditadura. Então, a Constituição Imperial de 1824, a Constituição de 1937, dentro da era Vargas, tá? Também chamada de Polaca,
essa Constituição. A Constituição de 1967, em alguns textos vai aparecer Constituição de 1969, mas na verdade foi uma emenda constitucional número 1 de 1969, mas ela foi tão grande e ela alterou tanto a Constituição de 67 que alguns autores chamam essa emenda constitucional de Constituição de 1969. Todos esses textos foram outorgados, foram impostos pelo governo de então. Certo? Bem, a Constituição, quanto ao sistema normativo, ela pode ser chamada de Constituição principiológica, é aquela Constituição em que, no seu texto, há uma predominância de princípios normativos. Né? Nós vamos falar sobre princípios, de distinção entre princípios e regras, né? Depois. O princípio, por exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana. O que quer dizer isso? Certo? Às vezes a gente fica na dúvida, a gente tem que analisar com calma se um determinado princípio ele foi respeitado ou se ele foi violado, certo? Uma regra é fácil a gente saber se ela foi respeitada ou se foi violada. Matar alguém. Então é proibido matar alguém. Se você mata alguém, você violou aquela regra. É simples. Então, as constituições principiológicas são aquelas que trazem no seu corpo, no seu texto, muitos princípios. É o caso da nossa Constituição de 88. E a chamada Constituição preceitual são aquelas constituições que trazem muitas regras. Tá? As suas normas são compostas por regras. Exemplo que a gente tem a Constituição mexicana. Tudo bem? Bom, quanto ao modelo da Constituição, nós temos a chamada Constituição Garantia. A Constituição Garantia ela tem a preocupação com manter a estrutura do Estado, então ela mantém o Estatuto do Poder, ela é também chamada de Constituição estatutária, tá? Porque o objetivo dela é fazer o Estado funcionar. Então ela vai ter regras ali, estabelecendo competências, criando órgãos ou prevendo a criação de órgãos, tá? E tudo mais. Já a Constituição programática é uma Constituição que estabelece metas, que estabelece ordens para o legislador ou para o governo para tomar determinadas decisões no futuro. Olha, não dá para eu resolver isso agora no processo constituinte, mas eu vou determinar que o Estado crie uma lei para proteger os consumidores, que o Estado crie uma lei para facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, ela vai determinar diversas questões a serem tratadas pelo Estado. A Constituição, no artigo 170, fala que o Estado iria dar um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, foi feito isso. Anos depois, mas foi feito. No artigo 173, diz que será dado um tratamento diferenciado, será criado um estatuto jurídico, quer dizer, uma lei, falando sobre a empresa pública e sociedade de economia mista, que são tipos de empresas estatais. Foi falado lá em 88, só em 2018 essa lei foi criada, mas a Constituição havia determinado a criação dessa norma, certo? Então, eu estabeleço determinações para que ou o governo ou o legislador tome determinadas decisões no futuro. O Constituinte fala isso. Eu chamo essa Constituição de programática. No texto constitucional brasileiro, nós temos diversas normas de conteúdo programático, estabelece um programa de governo ou um programa legislativo, certo? Quanto à extensão, as constituições elas podem ser sistemáticas, sintéticas, que são aquelas que elas são curtas. Né? Nós dissemos que as constituições do século XVIII e XIX, elas foram constituições dentro de um Estado liberal, então elas eram constituições curtas, a Constituição de 1824 brasileira e a Constituição americana. Tá? Eram constituições sintéticas. Por outro lado, nós temos as constituições analíticas, que é a Constituição, por exemplo, de 88, a Constituição Portuguesa de 1976, a Constituição Espanhola de 1978. São constituições que são longas, porque elas trazem conteúdo econômico, trazem conteúdo social, certo? A Constituição brasileira, por exemplo, ela vai falar sobre desporto, esportes, vai falar sobre saúde, sobre educação, sobre assistência social, sobre seguridade social, aposentadorias e tudo mais. Então, são conteúdos que vão engrossando o texto constitucional, são preocupações que no século XVIII e XIX não se pensava, porque isso não é preocupação do Estado. Tá? Você que é médico, então você vai pagar o seu tratamento médico, você não vai ter SUS, não. Essa é a preocupação do Estado Social.
Então, no Estado liberal não se pensava nisso, certo? Bom, e aí, para nós fecharmos esse tema sobre classificação das constituições e sobre constituições em si, nós temos a chamada teoria das subconstituições. O que são subconstituições? Esse conceito ele foi desenvolvido por Hilde Krüger, um professor alemão, que ele escreveu uma obra e ele falou dessa classificação, dessa subconstituição. Ele vai falar o seguinte, olha, existe uma praxe de incluir matérias no texto constitucional que não tem relação com o direito constitucional, não tem relação com o Estado, né? E às vezes não tem nem relação com a sociedade. E aí, por conta disso, fica aquele texto perdido na Constituição. Ele fez uma crítica dura a isso. Tá? Nós temos isso hoje? Sim, nós temos. Tá? Toda vez que você ouvir a expressão a Constituição financeira, a Constituição econômica, a Constituição administrativa, isso quer dizer o quê? É um conteúdo que não é de direito constitucional, mas está na Constituição. Muitas vezes, esses conteúdos eles estão inseridos juntos em um capítulo, em uma seção da Constituição. Tá? Ou podem estar espalhados. Você tem conteúdo junto, por exemplo, sobre direito econômico. Aí eu chamo isso de Constituição Econômica. É o que? A parte da Constituição que trata da economia. Uma parte junta e uma parte espalhada. Todas essas normas fazem parte da chamada Constituição Econômica, ou Subconstituição Econômica. Tá? Essa é a ideia. Eu estou registrando aqui para vocês, que caso apareça no futuro, vocês sabem que bicho é esse. Tudo bem? Pessoal, vamos parar por aqui. Um forte abraço a todos.